Tudo posso naquele que me fortalece. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muito bom dia. Com a bênção, com a graça de Deus dessa manhã, nós queremos caminhar todo dia de 24 horas seguros ao lado do Senhor, tendo a certeza que Ele vai nos abençoar, nos conduzir e nos conceder a vitória. Todos os dias desse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus, o livro de Lamentações, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, e as nossas casas a estrangeiros. Amigos, chegamos ao final de mais um capítulo. Na verdade, chegamos ao final de mais um livro. O livro de Lamentações só possui 5 capítulos, e nós estamos hoje estudando o seu último capítulo, com mais uma lamentação de Jeremias. Esse livro de Jeremias era lido anualmente pelos judeus. Eles reconheciam da importância do conteúdo desse livro, relembrar como o povo tanto sofreu no cativeiro do Egito, e olhando para suas experiências amargas, agora olhando para o futuro, iriam escrever uma nova história ao lado do Senhor. Eles tinham medo em algum momento da sua caminhada se esquecerem de quão amargo tinha sido ter vivido e escolhido viver longe do Senhor. Mas agora eles estavam dispostos a construir e andar ao lado de Deus, fortalecer intimidade com Deus e viver exclusivamente para o Senhor. Muitas vezes nós conseguimos de fato fazer uma verdadeira mudança quando nós nos deparamos no deserto. Se nós não passarmos por momentos difíceis, nós não iremos entender a gravidade dos nossos erros. Era o que de fato Deus estava permitindo com o seu povo. Deus não foi o causador, mas escolheram viver longe do Senhor. Deus agora permitia que o seu povo refletisse no seu sofrimento, nas suas escolhas, na sua dor, mas Ele estaria disposto no momento em que as pessoas quisessem se voltar para Ele, os abraçaria, os receberia e os daria uma nova oportunidade. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, esse último capítulo é uma oração, clamando a Deus, pedindo restauração e perdão pelos seus pecados. Esse capítulo foi construído posteriormente Jerusalém ter sido conquistada pelos babilônicos e pelos caldeus. Nesse momento, havia dor no coração, tristeza e um desejo de escrever uma nova história. Capítulo 5, que é o capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, o seu conteúdo ele contrasta com todos os outros capítulos anteriores. É um acróstico com 22 letras do alfabeto hebraico. Os israelitas tinham plena consciência que a terra que Deus tinha dado ao seu povo em Canaã era uma terra como herança para o seu povo viver ali. Deus queria estabelecer-los ali naquela região para que eles pudessem alcançar a todo mundo. Deus tinha com mão poderosa os tirado do cativeiro do Egito e os levado para viver naquela terra. O sonho de Deus para o seu povo eram os melhores sonhos, mas o seu povo rejeitou o Senhor, escolheram viver o seu próprio caminho, a sua própria vida, e o que eles estavam colhendo nesse momento era resultado das suas próprias escolhas. Quantas famílias foram destruídas, homens foram mortos nessa batalha, crianças perderam a sua vida e estavam agora sendo levadas para o cativeiro babilônico, para que ali pudesse servir aos seus senhores. Quem, na verdade, tinha permanecido em Jerusalém eram os idosos, os velhinhos, aqueles que não tinham mais condições de produzir ou oferecer alguma força física. Lamentações, capítulo 5, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Conseguimos interpretar esse versículo entendendo a declaração de cada judeu. Quando um escravo era tomado de uma outra nação, o seu senhor colocava um gancho ou uma corrente no seu pescoço, todo o percurso até chegar na sua terra agora que ele teria que viver, ele estava amarrado, ele estava preso a um gancho ou a uma corrente. Os judeus, nesse momento, os israelitas que foram levados de Jerusalém, eles reconheciam que os seus adversários, os babilônicos, estavam no seu encalço, com o seu pescoço preso nas suas mãos. Eles agora deveriam subjugar-se a essa nova nação, contrastando com a liberdade que eles tiveram dadas pelo Senhor. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, que cria os seres humanos para que eles possam viver uma vida livre, foi esse mesmo Deus que os colocou na terra prometida, na terra de Canaã.
mas agora eles estavam ironicamente sendo levados como escravos para uma terra distante, longe. Não apenas os homens, mas algumas mulheres, algumas crianças, jovens e adolescentes. Até alguns oficiais do governo nesse momento já não tinham mais liberdade para agir. Eram eles que no passado ditavam as ordens, mas nesse futuro e nesse presente, eles estavam recebendo ordens subjugado a outros senhores. Jerusalém e Judá, que eram consideradas uma cidade invencível, em especial Jerusalém, que foi construída em cima de um monte íngreme, agora estava vulnerável, era atacada pelos saqueadores do deserto, não havia segurança, não havia estabilidade em nenhuma área dentro da cidade. Todos que viviam ali, com os muros derrubados, sem homens hábeis para poder os defender, eles se tornaram um alvo fácil dos saqueadores do deserto. O cerco tinha castigado tanto aqueles que estavam dentro da cidade de Jerusalém, que eles passavam fome, passaram sede. As mulheres acabaram nos momentos mais críticos do cerco, matando seus próprios filhos para que elas mesmas não pudessem morrer de fome, nem o seu esposo. Crianças pequenas perderam a sua vida para dar vida aos seus pais. Quantos homens, quantas mulheres, aos olhos de toda uma nação, perderam a sua própria vida. Meninos na fase da adolescência foram forçados a carregar pesos que as suas pernas e o seu corpo não estavam preparados ainda para suportar tamanho peso. Mas isso era resultado das escolhas de uma nação. Escolheram se afastar de Deus e se tornaram vulneráveis pelos adversários nessa terra. A dança era uma expressão de alegria para os judeus, era uma expressão de reconhecimento da bondade de Deus sobre a sua vida. Quando os judeus dançavam, eles estavam expressando para Deus gratidão. Era nos momentos de festas que eles dançavam, mas agora não havia nenhuma razão para agradecer, não havia motivos para celebrar. O que de fato cabia a cada judeu era chorar, lamentar o estado pelo qual ele se encontrava. Os anciãos, os homens mais maduros, os mais experientes, eles se assentavam na porta da cidade para julgar a causa daqueles que eram mais fracos dentro da cidade. Mas agora olhava-se para a porta da cidade e não encontrava ninguém, porque a grande maioria da população tinha sido levada como escravo para a Babilônia. Quem tinha ficado de fato em Jerusalém era apenas os idosos, os inválidos, aqueles que já não tinham mais força física para oferecer aos seus adversários. Lamentações, capítulo 5, versículo 16, a Bíblia diz o seguinte: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Jeremias reconhece que Deus tinha chamado o seu povo para governar, para administrar e influenciar outros povos a reconhecer quem era Deus. O próprio profeta Jeremias, no versículo 16, ele fala que a nossa coroa caiu da nossa cabeça. Eles eram príncipes, havia ali dentro de Jerusalém princesas, mas eles perderam toda a sua dignidade, porque ele mesmo admite, porque afastamos-nos do Senhor, pecamos, transgredimos a lei de Deus. Agora, sobre os nossos ombros, o que temos é um jugo da escravidão, do peso, do sofrimento, em decorrência de termos nos envolvido com práticas que Deus não esperava que nós pudéssemos nos envolver. A aliança que os israelitas tinham assumido com o Senhor, eles quebraram, jogaram no chão, pisaram, transgrediram e escolheram viver longe de Deus. Agora, o que cabia a eles era pagar o preço das escolhas que tinham tomado na sua vida. Todo israelita acreditava que Jerusalém era o local da moradia do Senhor. O templo de Deus, de fato, invocava isso, porque foi o próprio Deus que falou a Moisés que construísse um santuário para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Os judeus acreditavam que Jerusalém seria uma cidade invencível, mas seria invencível se ele mantivesse seguro na aliança com o seu Deus. A partir do momento que negligenciaram a fidelidade com a aliança com o seu Deus, eles se tornaram uma presa fácil para o seu adversário. Os muros da cidade caíram, os babilônicos invadiram e eles foram levados cativos. Agora, eles se tornaram um escárnio para todos os povos na face dessa terra. A cidade que foi construída para se tornar uma cidade invencível, porque Deus lutaria suas batalhas, agora eram as raposas que moravam dentro dessa cidade. As raposas do deserto passaram a habitar nos muros dessa cidade, em outras partes dentro da cidade, porque os seus cidadãos não tinham força suficiente para livrar-se dessas raposas. No versículo 21 do capítulo que nós estamos analisando nessa manhã, nós podemos observar o profeta Jeremias, ele faz um apelo a Deus: converte-nos. Ao falar de conversão, Jeremias está falando: por favor, Senhor, nos dê mais uma oportunidade,
nos encha da sua graça, da sua misericórdia, já que ela se renova a cada manhã, nos permita mais uma vez voltarmos para o nosso território sagrado e ali podermos viver com os nossos familiares, com os nossos queridos e podermos louvar e adorar o Senhor livremente como nós fazíamos. Estamos aqui pedindo perdão, nos dê uma nova chance, nos conceda a sua graça sobre a nossa vida. Embora o profeta Jeremias, no versículo 22, se volta para Deus e fala: por que nos rejeitas? Jeremias sabia claramente que foram inúmeras promessas de perdão, foram inúmeras tentativas divinas de salvar o seu povo. Deus, por diversas vezes, através da sua boca, trouxe mensagens, declarações que ele lutaria, defenderia o seu povo, mas os judeus escolheram colocar Jeremias dentro de uma cisterna do que de fato ouvir a voz de Deus. O que eles estavam colhendo nesse momento, completamente resultado das suas próprias escolhas. O capítulo 5 do livro de Lamentações conclui completamente a mensagem do profeta Jeremias. A razão pela qual eles estavam sofrendo é porque abandonaram ao Senhor. Se não tivessem abandonado a Deus, eles não teriam passado por tamanho sofrimento. Deus, mais uma vez, daria uma oportunidade de restauração para eles. Mas Deus esperava a fidelidade. Deus esperava uma entrega sem reservas. Se eles vivessem exclusivamente para o Senhor, Deus faria deles um povo forte, uma nação invencível, que nenhuma outra nação conseguiria os vencer. Embora as palavras de Deus enfaticamente afirmassem que eles seriam levados para o cativeiro babilônico e ali viveriam 70 anos, o profeta Jeremias clama a Deus por misericórdia, pedindo para que no final desse período, Deus mais uma vez os restabelecesse, vivesse no meio do seu povo e mais uma vez eles tivessem a alegria de reconstruir o templo e viver ali adorando a Deus em paz com os seus familiares. Deus, amigo, Ele ouve as nossas orações, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça. Deus ouviu as orações do seu povo. No final dos 70 anos, Deus encontrou um meio para destruir Babilônia, libertar o seu povo e levar mais uma vez o seu povo para a terra prometida. Não é diferente conosco que vivemos nesse mundo. Nós estamos no cativeiro. O sonho do nosso coração é encontrarmos liberdade. Nós queremos mais uma vez estarmos com o nosso Deus eternamente, como os nossos primeiros pais um dia estavam lá no Jardim do Éden, livre de todo mal, livre de toda dor, ao lado de Deus, seguros, protegidos de todo mal. Sonhamos por essa libertação, sonhamos por esse momento, aguardamos um dia em que o céu irá se abrir, Jesus Cristo irá voltar, o nosso resgatador nos chamará pelo nosso nome e nós estaremos vivendo com Deus ao lado dele para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós te pedimos, é o que nós te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.